esse debate, desse bate-papo com a gente aqui, tá? E o que vai acontecer? Como a gente tem um processo técnico aqui, a Thaísa vai entrar aqui na online e eu vou ter que fazer a pergunta para ela lá dentro da cabine, tá? Mas vocês vão escutar, tá bom? Já está tudo certo aqui, só um minuto. A gente já vai começar com ela, porque ela mora em Barcelona, está com 5 horas pela frente, tá bom? Liga a tela. Não, mas eu acho que na tela, eu acho que essa luz dá para ela assistir, não? A Thaísa entrar. Thalissa. Não, ficou o espelho só daqui lá. Por favor. É porque ela eles vão vê-la de lá. Se vocês quiserem virar um pouquinho a poltrona também, porque ela vai conseguir falar, vocês vão conseguir escutá-la, mas as perguntas eu vou ter que fazer aqui, tá? Ela já chegou. Espera aí, deixa eu falar com ela, por onde que eu falo com ela? Aí você desvira isso aqui. Não, eu falo com ela aqui. Pode falar, tá te ouvindo. Oi, querida, tá me escutando? Oi, tudo bem? Não vejo vocês. Pois é, esse que é o problema. A gente está com... Pode... Posso ligar o vídeo? Pode ligar. Vê se você consegue ver. Tá me vendo? Agora sim. Tudo bom? Muito prazer, Thalissa. Prazer. Nós estamos aqui no meio vamos começar o debate com você. Thalissa, eu vou começar com você. Peraí, deixa eu só colocar aqui em cima. Você está me escutando bem, né? Tá? Só um minutinho. Não, esse aqui não precisa. Estou escutando, tudo bem. Tá ótimo. Só um minuto, Thalissa. Pronto. Agora que já está tudo certo. Então, Thalissa, o seu filme retrata um episódio bastante delicado, né? A impossibilidade da morte de pessoas trans a partir do não reconhecimento de sua identidade no momento do desfecho de sua vida. O filme parece também trazer para o centro da discussão a construção de novos significados, inclusive de família. Quando a rede de amizade e afetividade trans reivindica o direito de morrer e ter seu nome e identidade de gênero respeitados diante de familiares consanguíneos, que se negam a tal questão que se coloca, né? Se as pessoas trans sofrem toda sorte de preconceito e discriminação em vida, e mesmo depois da morte não têm seus direitos respeitados, eu gostaria de ouvir de você como você percebe o lugar das pessoas trans na sociedade a partir do filme que você nos apresentou. Então, na verdade, para mim, mais do que eu percebo, né? Eu acho que é o que eu gostaria, né? Que as pessoas trans pudessem ocupar todos os lugares nesse mundo, né? Sonho, acho que todos nós que estamos nessa causa sonhamos com a possibilidade de que as pessoas trans possam ocupar todos os lugares possíveis e imagináveis, né? Nesse mundo parece tão grande, parece tão óbvio. E, infelizmente, não é óbvio, né?
Então, o fato dessa não obviedade, eu sinto que aí a gente tem que ensinar. Então, eu digo que a arte, ela é a sua potência de ensinar. Então, é dentro dessa possibilidade de ensinamento que eu trago essa reflexão. Né? Ela veio a partir da história de uma mulher trans chamada Ana Azevedo, e ela foi enterrada como homem, né, pela sua própria família. Então, eu pensei que na vida, né, já é difícil garantir os direitos das pessoas trans, imagina na morte. Né? Exato. Então, esse poderia vir para mim como uma homenagem, né? Todas as pessoas que não têm conhecimento, né? De como presente passaram por isso. E eu também tentei fazer, né, de uma maneira que desse um pouco de esperança, né? E se a gente está lutando para que isso nunca mais voltasse a acontecer, né? Eu sinto que todos nós temos o direito de morrer e morrer como a gente quiser. Exato. Aí, estamos aí lutando para que isso não seja realmente, parece óbvio, né? Infelizmente, ainda tem uma acontece muito. Nossa, maravilhoso. Eu vou passar a palavra aqui para o Fábio, porque eu acho que ele deve estar querendo fazer alguma pergunta para você, para a gente poder, né, Fábio, eu acho que você vai ter que vir para cá. Você vai ter que vir aqui. Thalissa, só um minutinho que... Obrigada. Pronto. Só para tem que fazer as frentes para ela, e você consegue. Olá, Thalissa. Oi, tudo bem? Prazer te conhecer aqui, mesmo mediado pela tela. Olha, foi... Eu queria estar aqui, né? Olha, foi muito gratificante ver o seu filme, ver como você... como a Janine já colocou, aborda um tema que é tão delicado, mas você traz também um pouco de humor, né, nesse trabalho, o que eu acho que aproxima muito as pessoas, né, daquele lugar, dado um contexto do processo de enlutamento também, né, e como o direito ao luto é negado, né, como você mesma já colocou na sua resposta anterior às pessoas trans, travestis, enfim, a comunidade LGBT de maneira geral, mas, sobretudo, as pessoas trans e travestis, né? E queria saber, assim, você já falou, né, que o filme ele nasce de um episódio específico, concreto, né, e é também uma homenagem, mas se você pudesse compartilhar, assim, conosco um pouco mais esse processo mesmo de motivação, de inspiração, e se você tem outros trabalhos que têm tocado, né, em situações tão delicadas assim, que acometem as minorias de maneira geral, né, em especial a população trans. Claro. Eu tenho, assim, realmente uma proximidade, eu tenho uma prima trans e ela foi negada para a gente, né, ela foi negada a existência dela, né? Eu agora, de adulta, soube da existência dessa mulher. E ela era conhecida, né? Essa Paraty, foi uma das primeiras mulheres trans de Paraty. E infelizmente, né, principalmente nos anos 90 e tal, era muito de chacota, né? Então, quando eu percebi que, na verdade, ela era minha prima, falei, gente, em que momento, porque daí as pessoas trans, elas são negadas e as outras pessoas que também são abertas a amá-las também foi negado o direito de abrir para essas pessoas. Então, eu sempre ficou essa figura que foi negada ao amor da família de um lado, né? Então, eu acho que sempre ficou para mim, assim, ficou muito vivo. E aí a história da Alana, com tudo isso, para mim, me trouxe essa reflexão. E eu estou escrevendo, na verdade, até mesmo uma série com protagonismo trans também. Eu sinto como mulher que a minha luta, ela vem junto com a luta LGBT, né? Ok, eu sou uma mulher branca, mas a gente foi silenciada por muito tempo. Então, se eu posso ser porta-voz,
de abrir um caminho para que a próxima pessoa que esteja aqui seja uma mulher trans, para que as próximas pessoas que estejam aqui fazendo filme, escrevendo filme, sejam pessoas trans, sabe? Então, assim, se eu puder abrir essa porta e abrir o que é, eu tenho isso, sabe? Se eu puder, eu vou abordar alguma coisa que dentro dessa situação, ela sirva como uma porta de abertura para que as próximas pessoas, as próximas roteiristas e diretoras sejam pessoas trans, eu tenho que sabe? Eu fiz meu trabalho. Então, Muito bom. Muito bom. Obrigado, gente. Minha querida, eu queria muito te agradecer. Teu filme é maravilhoso, assim, traz uma reflexão maravilhosa. E te agradecer porque aí você já está com 5 horas na nossa frente, já são meia-noite para você. É um prazer para mim, a primeira vez que eu vou lá no Rio de Janeiro. Ai, que maravilha. Eu adoraria estar aí, então, assim. Você está em Barcelona ou em Madrid? Estou em Barcelona. Barcelona. Ah, então tá. E esse filme você fez na sua faculdade? Isso, foi o meu filme final de curso. Né? De curso. E você filmou ele aí, no caso? Aqui. Ah, que legal. Estudei aqui, estudei cinema aqui. Ah, que máximo. Olha, eu te desejo muita sorte, muito sucesso, Thalissa. Um beijo enorme para você. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, nesse debate tão importante. E eu gostaria de ter a oportunidade de ver o filme do companheiro também. Com certeza, vou te passar, com certeza. Tá bom, querida? Um beijo grande e a gente se fala. Um beijo. Tchau. Muito legal, né? Agora a gente já pode ficar aqui um pouquinho atrás. Agora a gente... O seu microfone já está ligado? Está ligado? Eu vou começar com o Ivan, eu vou fazer uma perguntinha para ele. Palavra para o Fábio. Tá? Ivan, a tua pergunta ela é grande, eu vou ter que ler. À vontade. Porque, assim, ela é bem... É muito interessante isso para a gente nesse momento. Esse debate, eu esqueci de falar isso para vocês, mas o tema do nosso debate é a questão da transexualidade e... meu Deus, espera aí. Deu um branco. Espera aí, eu vou entrar de novo. Só um minuto. Só um minutinho, tá aqui. A questão da transexualidade e a dificuldade do reconhecimento de gênero, seja uma autopercepção ou um reconhecimento de entorno social. Então, Ivan, o seu filme retrata, né, dentro de outras coisas, a busca incessante dessa mulher trans para sua própria identidade. Para isso, a personagem se distancia, né, para colher vestígios, se distancia para formar quem ela é, né? Considerando que entre a comunidade trans, que é bastante comum esse processo itinerante de gênero, como foi construir essa personagem que refletisse um percurso tão familiar às pessoas trans? Obrigado. A pergunta é bem pertinente. Nessa minha história, nesse roteiro, né, tentei criar esse personagem que, lógico, tem toda a dificuldade de própria aceitação, né, e isso é uma luta interna, né, da pessoa, e eu acredito que isso aconteça na vida real com pessoas trans. Então, acho que assim, a aceitação tem que vir da própria pessoa, em primeiro lugar. E para depois ela conquistar mais espaço, conquistar a aceitação do próximo, de quem está perto dela, e de todos com que ela for lidar no dia a dia, né? Então, é uma busca muito individual, muito particular, e é uma busca que, guardadas as devidas proporções, cada ser humano
busca sua própria identidade, né? Independente da orientação sexual. Então, é uma busca humana, né? E por ser essa particularidade de sexual, de orientação, ser trans, mudar de sexo, tudo, da pessoa não se identificar com a identidade do gênero, né? Que ela nasceu, isso é muito difícil, né? É um sofrimento. Então, assim, é uma luta muito maior do que nós passamos, né? Uhum. Então, ela tem essa busca interna, ela sai da fazenda, né? O rapaz, ainda no gênero masculino, sai da fazenda em busca de, como ele mesmo fala no texto, né? Não estou em busca somente da minha mãe, mas sim de me autoconhecer. Preciso saber quem eu sou. Né? Então, ele vai para fora e tem o seu processo interno de descoberta, faz a transição e depois que transicionou, está lá numa depressão porque não se encontrou, né? Então, e aí, ao longo do tempo ali daquele personagem, ele percebe que vai se encontrar, que ele já tinha o amor que ele sente falta. Ele tem uma saudade. Ele tem uma saudade da pessoa que ficou para trás, né? Da companheira. Então, ele vê que não basta simplesmente mudar o corpo, né? Apesar de ter sido essencial para a aceitação dele próprio, de realização, mas ele também tinha um amor da outra pessoa, e ele sente falta disso. Então, ele volta para as raízes, só que volta transicionado, né? Já tendo feito a transição, volta como mulher. E aí eu quis focar não mais não em rejeições, mas sim em aceitações. Tanto que a personagem da Rosinha aceita sem questionar, né? Percebe que é o namorado que voltou com um corpo diferente e simplesmente aceita. Porque o amor fala mais alto, né? É o amor que está em questão ali. Que a pessoa precisou ir embora para se descobrir. Se descobriu como mulher, fez a transição, ainda assim estava incompleto, né? Mas conseguiu a tempo descobrir que o que faltava era o que ele já tinha antes, o amor da namorada, né? Tem alguma coisa para acrescentar nessa pergunta? O filme dá conta de absolutamente tudo, né? É sempre muito difícil falar de filme. Mas eu acho muito bonito assim, esse aspecto que você, Ivan, ressalta no filme, porque gera também uma narrativa outra para uma população que, no geral, tem como desfecho sempre o pior possível. Né? E a possibilidade desse retorno, né, já no seu corpo transicionado, e sequer ter que justificar alguma coisa, e já poder ser abraçada dentro de uma relação de afeto esse que é com muita frequência negada às pessoas trans e travestis. Sim. É algo absolutamente transgressor, assim, ver o final do filme, né? Isso eu acho muito, muito bonito, assim, porque pelo menos boa parte das pessoas trans com quem eu convivo e a comunidade com a qual eu converso, a necessidade de sempre sair do seu lugar, de onde nasceu, é algo muito comum a quase todas as pessoas que eu conheço. Né? Como se a necessidade de transicionar impulsionasse você a deixar não só o seu corpo, mas o território onde aquele corpo estava inserido, né? Em todas as relações, porque é muito difícil a aceitação. As pessoas vão errar o seu pronome, não vão aceitar o seu novo nome, e uma série de coisas. Então, é um contexto de rejeição tão profundo que as pessoas seguem. Né? E eu acho que eu percebo isso também porque, assim, é uma novidade, né? Quer dizer, entre aspas, hoje, já uma novidade um pouco mais atrás, tanto desses pronomes, da aceitação, de como as pessoas lidam, né? Então, assim, os filmes são muito importantes, na realidade, para trazer essa realidade, né,
uma coisa mais presente. Você não quer se apresentar um pouco para a gente, para elas saberem da onde, como você trabalha, né, na UF, como professor? Bom, eu sou professor de filosofia na Universidade Federal Fluminense. Uma das pesquisas com as quais eu trabalho dentro do campo da bioética é em gênero e sexualidade. E tenho, nos últimos, eu falo anos, mas na verdade já se somaram décadas, trabalhado especificamente com a população trans e travesti. E embora eu... Segurar. Desculpa. Posso segurar, não tem problema. Então, o meu campo de atuação é a filosofia, o que significa que eu fico mais no campo da teoria, mas de alguns poucos tempos para cá eu tenho feito mais uma incursão concreta mesmo junto com a própria comunidade trans e travesti. Então, fiz parte já da construção da Casa NEM, que é uma casa de abrigo para pessoas trans e travestis em situação de vulnerabilidade social aqui na cidade do Rio de Janeiro, e atualmente faço parte da construção de algumas casas de abrigo nos interiores do Rio de Janeiro, onde a população trans e travesti ainda sofre mais em razão da falta, inclusive, de acesso à hormonização, né, entre outros recursos que muitas vezes estão, ainda que com dificuldade, à disposição das pessoas trans e travestis das grandes metrópoles, né? Então, atualmente, a gente conseguiu, inclusive, com emenda parlamentar, a construção do primeiro ambulatório para pessoas trans e travestis no Noroeste Fluminense, que é a região mais empobrecida do Rio de Janeiro, então a carência de recursos é absoluta, né? Mas onde também, por justamente essa carência ser concreta, as pessoas criam alternativas para existirem como elas são, né? Como elas desejam ser. Então, curiosamente, então há uma expectativa de que nessas regiões mais empobrecidas as pessoas sofrem mais, mas não é verdade, né? Inclusive, foram nas cidades de interior que eu vi as pessoas trans mais abraçadas e mais aceitas. Inclusive, encontrei recentemente o registro do casamento de uma travesti na década de 70, no interior do Rio de Janeiro, onde o padre da paróquia fez o casamento dela sem nenhum questionamento, né, da identidade de gênero dela. Então, tem sido muito rica essa incursão, né, nesse tema, né? E aí, mais na parte teórica, agora eu tenho vasculhado um pouco como isso se deu desde o processo de colonização no Brasil. Então, eu estou fazendo uma leitura mais detalhada dos processos de inquisição por razões de sodomia, né, durante o século XVI e XVII. Tenho encontrado, para minha surpresa, muita coisa, né, de pessoas que eram inquisionadas em razão de manifestações daquilo que era considerado o pecado da sodomia, que na verdade era justamente os desvios de padrão de comportamento por orientação sexual e identidade de gênero. E aí nós temos casos como Tibira do Maranhão, que foi o primeiro indígena assassinado pela coroa portuguesa por ter relações com outros homens, e foi assassinado em praça pública. Isso é registrado no Diário dos Capuchinhos Franceses, que fizeram parte dessa Inquisição, até mesmo Chica Manicongo, que é a primeira travesti reconhecida pela coroa portuguesa no Brasil, e que, claro, escravizada, né, veio do Congo, escravizada, se rejeita a utilizar as vestimentas de homem, né, que era obrigatório em razão, né, da escravização, e ela rejeita e ela conquista o direito de ser chamada por mulher, apesar de tantos pesares, né, ainda assim escravizada. Mas, enfim, isso tem surgido e muitas pessoas, Brasil adentro, têm feito pesquisas muito interessantes que nos ajudam a entender também
os processos que ainda persistem de discriminação e preconceito contra a população trans. Eu vou até já pegar esse gancho para perguntar exatamente isso para você, por conta do audiovisual, né? De algum tempo para cá, né, os filmes que abordam essa temática, eles têm sido produzidos em vários lugares do mundo, né? E, inclusive, a inserção de pessoas trans e travestis, né, no mercado audiovisual, mesmo tendo uma dificuldade ainda dessas pessoas estarem inseridas nesse processo, né, de produção, como atores e coisas assim. Eu queria te perguntar uma coisa, qual a importância desses filmes e dessas temáticas, e como que a arte, de modo mais amplo, e o cinema, né, no caso em especial, podem contribuir com uma educação anti-LGBTI fóbica? Bom, acho que isso vai muito já na direção do que a Thalissa e o Ivan colocaram, né? A meu ver, a arte é uma aliança para a educação, né, formal. Eu acho que filmes como esses, eles têm a capacidade de sensibilizar as pessoas, muitas vezes, de uma maneira que um texto não faz. Sobretudo porque os registros que nós temos dessas situações concretas são sempre de desfechos negativos, né? E eu acho que a arte e o cinema em especial, eles têm a possibilidade de nós imaginarmos outros mundos possíveis, talvez esses mundos que nós queremos habitar e um dia existir neles, né? Então, só a possibilidade de ver um filme e poder se imaginar numa outra possibilidade de mundo onde essas pessoas possam se reencontrar sem atravessamentos de preconceito e discriminação, eu acho que isso ajuda, inclusive, a sociedade como um todo, que muitas vezes introjeta certos preconceitos e discriminações sem nunca ter sequer pensado por quê, só reproduz aquilo, né, e reproduz todas as violências envolvidas nisso, mas quando se deparam, como, por exemplo, com a informação de que um membro da sua família é trans, sim, e aí você tem um filho que é travesti, e como você lida com isso, né? Então, eu acho que os filmes nos aproximam muito de uma realidade que muitas vezes parece distante, embora não seja, né? Então, eu particularmente costumo usar muito do cinema e da literatura como parte de produção de conhecimento, né? Não só como exemplificação, mas é parte, por exemplo, do meu campo da filosofia. Eu vejo esses filmes como uma produção filosófica também. Sim, claro. Né? Então, para mim é muito importante a gente fazer filosofia através das imagens também, né? Desenhar filosofia, né? Cantar filosofia. E, a meu ver, esses filmes fazem parte da filosofia desse mundo que eu quero viver. Sim, eu acredito que todos nós queremos viver nesse mundo, porque é um assunto, né, que já é falado, né, e assim, ele precisa ser vivenciado, né, e como uma normalidade, né. Então, eu acho que os filmes, a arte, a literatura, ela está ajudando, está vindo junto, né. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de perguntar a ele, o que levou você da filosofia a se interessar por esse assunto? O que levou? Teve algum motivo forte? Tem som? Tem som? É que eu falo muito alto, eu acho que dá para as pessoas ouvirem, né? Teve algum motivo assim, específico que fez você se interessar por esse assunto, trans, homossexualismo? Vou ter que responder isso agora pensando eu nunca me fiz essa pergunta. Eu já me fiz a pergunta do que me interessou na filosofia. Vou começar por aí, talvez, para ensaiar a minha resposta. Eu chego na filosofia porque eu tinha lido um livro de filosofia e não tinha entendido nada. Eu falei, como pode alguém estar escrevendo alguma coisa que eu não entenda, aquilo me deixou muito angustiado, e aí eu decidi fazer faculdade de filosofia. E aí eu tenho entendido que no meu percurso, o que me interessa é aquilo que eu desconheço. O desconhecido me interessa muito, me aguça a vontade de compreender aquilo que é apresentado como profundamente diferente de mim.
E essa diferença, a meu ver, é o que me constitui, né? O outro é parte de quem eu sou. Eu não me vejo como uma pessoa isolada do mundo, né? Mas parte do contexto das relações que eu estabeleço. Então, passei a me perguntar onde estavam essas pessoas. Porque no meu cotidiano elas não estavam, embora elas existissem, embora elas façam do Brasil o presente que mais mata a pessoa trans no mundo. E eu achei estranho isso. Por que elas não estavam nas disciplinas de filosofia? Por que elas não estavam presentes nas minhas matérias sobre genocídio, por exemplo? Onde estavam as pessoas trans? Por que elas não são convocadas como produtoras da nossa história? Por que elas não estão nos lugares? Embora, em determinados lugares, elas estejam nas esquinas, à noite, na Constituição, nas rodoviárias. Por que lá elas estão? Por que em determinados espaços formais elas não estavam? Isso foi uma pergunta que eu me fiz. E isso me deixou angustiado. Então, até hoje, eu me pergunto, numa festa em casa, por que não tem uma pessoa trans? Por que no Natal não tem uma pessoa trans na nossa casa? Por que na festa de aniversário? Por que eu não tenho uma amizade trans? Por que eu não circulei onde elas estavam circulando? Essa é uma pergunta que eu me faço não só sobre pessoas trans, mas tudo que caracteriza esse outro totalmente diferente de mim. E como eu posso ousar falar sobre se eu não estou convivendo com essas pessoas, né? Então, a teoria me leva necessariamente com uma aproximação do meu próprio corpo. Eu não vou falar mais sobre, eu vou falar com elas, junto com elas. Do contrário, me parece que é uma teorização abstrata demais. Eu vou estar construindo o sujeito trans. Não me interessa construir. Me interessa me desconstruir junto com as pessoas. Né? Não sei. Acho que é por aí. Desculpe, você falou da casa. Como é o nome da casa aqui? Casa Ney. Ney? Ney. N-E-N. Nem. Obrigada, tá? É uma forma que pessoas LGBT às vezes se chamam. Oi, Ney. E aí a casa foi nomeada de Ney. Aí você citou também que no Noroeste, no Rio, tem um posto, né, que atende pessoas trans. Em Miracema. Miracema. Se chama Casa Bia Tancredi, em homenagem a uma pessoa trans que viveu e morreu nessa cidade. Já está com o time perfeito aqui. Que período? Primeiro, não pode falar de primeiro período? Quer que eu pergunte novamente? Uma curiosidade, você ministra filosofia na UF, mas que período? Logo no início? Ou seja, a faixa etária dos seus estudantes, mais ou menos, aproximado? Altera de ano para ano, assim, né? Existem, eu diria que meus alunos vão desde 19 anos a 60. Tá, então, eles vêm do ensino médio, e já entra na UF e já encontra você ou só no segundo período? Sim. E aí eu saio. Sim. E o que você percebe nesse pessoal? Como eles veem esse assunto? Eles têm conhecimento? Eles já vêm do nível médio com uma bagagem ou não? Não diria que venha com uma bagagem de estudo, mas muitas vezes tem uma bagagem de experiência e não reconhece que essa experiência também, em si mesma, já é uma produção teórica. Então, a gente demora aí 4 anos para que as pessoas tomem para si as experiências e escrevam essas experiências. Né? Interessante. Seja como for. Mas tem uma especificidade, porque eu também dou aula no interior, não dou aula em Niterói. Eu dou aula no campus avançado da UF no interior. E de alguns anos para cá, eu tenho ficado em um curso específico, que é uma licenciatura interdisciplinar de educação do campo. Então, eu dou aula para indígenas, quilombolas, campesinos e campesinas. Então, me interessa também pensar essa temática fora da metrópole, o que muda consideravelmente a discussão. Né? Então, tem uma aluna que é uma travesti plantadora de tomate, por exemplo. Né? Não é a travesti da esquina que a gente está acostumado a esperar, né, na noite
carioca na Lapa. Ela é uma plantadora de tomate que é respeitada por todo mundo da cidade. Entre outras coisas que o universo vai nos mostrando, outras materialidades. Sim, entendi. Entendi, obrigada. Esse microfone que a gente já vai ter que encerrar daqui a pouco. Alguém quer fazer uma pergunta sobre o filme? Alguma curiosidade do filme? Porque... Eu só vi o final, foi uma pena. Porque eu estive aqui, tem um anúncio na revista, falando que ia começar às 14 horas. Aí eu vim aqui. Não, é 17, eu acho. Pois é, mas está errado. Aí o rapaz disse assim, não tem nada aqui agora não. Eu falei, então tá ok. Aí eu fui embora. Quando eu moro aqui perto, eu voltei, porque está aqui, vai ter uma apresentação em homenagem ao Nédio da Pinhon, né? Exatamente. Agora Então, aí eu vim e sentei ali, aí tinha um senhor lá que falou até em espanhol, se eu quisesse ver o filme, estava passando, aí eu entrei. Então, quer dizer, eu só vi o final, achei até bem interessante aquele final, né? Dá para mais ou menos entender o que foi antes, né? Pelo final. Então, eu não tenho, assim, gostaria de ter perguntas, mas como eu não vi o filme todo. Mas aquele final é muito representativo, né? Eu quero falar com o diretor, pode? Claro, por favor, pode tirar esse. Não, eu quero falar para ele que eu já vi várias vezes esse filme. Cada vez que eu vejo, eu entendo melhor. Porque no início sempre ficava algo para perguntar. Mas agora eu já entendi bem o filme. É o filme que eu mais gosto dele, que ele tem vários. E eu gosto muito desse filme aí. Acho o máximo. Obrigado. Eu não falo também. Ela sempre fala, né? Que é o filme favorito dela. Eu tenho uma curiosidade sobre o seu filme, que vai fugir um pouco dessa temática nossa, do nosso... completamente fora, mas aquele cavalo, ele por acaso estava na cena? Não. Eu adoro aquela parte. O cavalo desapareceu, né? Ele não estava programado para entrar, né? Ele se assustou com o meu grito de ação. Eu gritei do ator e o cavalo se assustou e ele correu naquela direção. E aí eu percebi que ele ia aparecer na cena e eu falei pro ator, falei assim, mantenha no personagem, né? Deixa o cavalo passar na frente. E aí depois eu coloquei a minha voz na ação, né? Na foto. Mas aí eu consegui captar aquela imagem do cavalo. Eu gostei muito. Eu achei que o cavalo tinha sido treinado para fazer. Não. Apesar de ser extremamente natural, eu percebi, muito natural. Mas parecia que ele também estava se libertando daquela sede. Eu entendi isso, entendeu? Ele estava buscando, o personagem buscando, querendo buscar se entender, e o cavalo, a mesma coisa, a liberdade. Eu fiz esse paralelo, eu achei isso até arrepiada, porque na hora, muito interessante. Deu casou, né? Sim. Assim, para mim houve uma simbologia muito forte, entendeu? E foi assim, foi Deus que ajudou ali, cara. Porque o cavalo estava longe e ele foi se aproximando enquanto ele ensaiava. Sim. Ele estava posicionando a câmera, tudo mais, o cavalo estava ficando. Ele foi indo, sempre percebeu. Aí ele se assustou. Na época eu fiz essa pergunta, esse cavalo estava em cena. Passa assim, ele passa pela fronteira, mas ele passa muito tranquilo. Sim. A gente, então, o ator também vem muito tranquilo. Muito interessante. Sobre aproveitar o momento. Na época eu perguntei isso, como é que é aquele cavalo que houve? Então não teve como repetir a cena. Eu achei bem estranho. Vou ficar fazendo isso, não vai dar certo. E vou querer te agradecer muito pela sua presença aqui com a gente no espaço.
maravilhoso, muito obrigada por tudo. Adorei o filme, adorei o filme da Thalissa também, maravilhoso. E eu gostaria muito de agradecer a vocês que estão aqui hoje. Foi muito interessante. E vai em frente, vamos nessa educação, né, vamos normalizando as coisas, para ver se a gente chega no mundo que a gente quer aqui, né? Obrigada. Vamos filmar, gente.